Olá, eu sou Maurício. Estamos aqui hoje neste podcast especial de 36 anos da Silmac. Hoje vamos contar um pouquinho sobre o surgimento, crescimento e consolidação desta grande empresa. Para isso, temos aqui 3 pilares fundamentais conosco para contribuir compartilhando essa história incrível, né? Temos conosco aqui o senhor Silvio da Paz, fundador e diretor-presidente da Silmac, Ricardo Fischer, diretor operacional e comercial da Silmac, e Célia da Paz, diretora administrativa financeira da Silmac. Como toda boa história, tudo tem um começo, né? Então vamos conversar aqui com o senhor Silvio da Paz. Senhor Silvio, é um prazer tê-lo aqui hoje conosco. Obrigado. Né? Uma honra, né? Poder dividir essa história de sucesso aqui conosco nesta mesa e com os nossos ouvintes, né? Senhor Silvio, a gente que conhece muito bem a Silmac, a empresa, sabe que ela tem uma veia comercial muito, muito forte, né? E isso veio do senhor, né? O senhor tem um espírito de vendas muito grande dentro do senhor. Como isso surgiu lá, já veio na infância, na adolescência, esse espírito de venda do senhor, como é que surgiu isso dentro de ti? Bom, a Silmac foi fundada em dia 1º de fevereiro de 1987. Então, nessa data, iniciou-se a operação da Silmac. Mas, na realidade, o timbre comercial, né, isso começou já desde os 7, 8 anos de idade, quando a mãe nos colocou a mim e minhas irmãs a cuidar do que se chama venda, né? Hoje é um pequeno supermercado, mas na época se chamava venda. Então, e desde pequena a gente teve que aprender ali na marra, atrás de um balcão, como ser um comerciante. Então, a mãe sempre foi uma comerciante nata e a gente acaba aprendendo. Então, quando era ainda criança, vivia dentro de uma venda, vendendo cigarro, cachaça, batata, arroz. Então, isso na realidade estava no sangue, né, da criação, né? E aí chegou um belo momento, quando eu fiz meus 14 anos, aí eu disse, poxa, falei, pai, eu não quero ficar dentro de uma venda, eu quero cuidar da minha vida, eu quero ser alguém, quero trabalhar. E aí eu saí, falei para ele que eu ia procurar um emprego, e ele até riu da minha cara, porque eu era muito pequenininho, tinha 14 anos, mas não tinha desenvolvido, tinha cara de 9, 10 anos. Eu saí, fui. A primeira empresa mais próxima, Cristal Blumenau. Fui lá pedir emprego, cheguei lá, passei no teste, arrumei um emprego. Trabalhei nessa empresa por um ano. Quando estava completando um ano, apareceu uma oportunidade na Teca para fazer cursos através do Senai. Então tinha que fazer um teste e para estudar no Senai num período da manhã, todo dia, e tinha dias que período da tarde. E quando não estava no Senai, tinha que cumprir o horário na Teca. E eu passei no teste e, talvez pelo meu porte físico, que ainda parecia uma criança, ali eu já tinha quase 15 anos, mas era muito pequeno ainda. E por isso eles me direcionaram para uma confecção, que era confecções e roupões. Chegando na Teca, chegando nesse setor, então foi a primeira vez que eu vi máquinas de costura industrial. E aí eu fui orientado como fazer limpeza de máquina e botar o óleo nas máquinas. Então essa era a minha obrigação quando eu estava trabalhando na Teca. Então fiquei por um ano fazendo curso Senai, me tornei um mecânico geral, sabia usar ferramentas, torno, fresa, sabia limar, sabia
mexer com tudo que é necessário para ser um bom mecânico de máquina de costura. Então, me formei e aí continuei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar somente na Teca. E aí trabalhava num turno e ali fui aprendendo a ser um mecânico. E alguns anos depois já tinha me tornado um bom mecânico. E 6 anos após, eu me tornei o supervisor dos mecânicos. Ou seja, era alguém que já vinha com muita sede de ser alguém na vida. E então a Teca foi o meu aprendizado de tudo que eu sabia quando eu abri a Silmac, em referência técnica. Sabia fazer aparelhos, sabia consertar máquinas, sabia mexer com um pouco de eletrônica, que as máquinas já eram eletrônica na época. E sabia também um pouco de administração, porque eu era o supervisor dos mecânicos, né? Então tinha que cuidar de compra de peças, tinha que cuidar de relatórios, de conferências. Então, dali eu já me tornei uma pessoa sábia no setor de máquina, com um pouco de administração. Mais o que eu aprendi com a mãe, na área comercial. Então, eu já tinha tudo para ser um bom comerciante nesse mundo de máquinas e equipamentos. Então, foi aí que, no dia 1º de fevereiro de 1987, eu iniciei a Silmac. O que era a Silmac no início? No início, eu dava manutenção em máquinas em empresas de Blumenau e eu comprava máquinas usadas para reformar e vender. Então, eu fiz isso por alguns anos e, graças a Deus, consegui ganhar muito dinheiro com máquinas usadas. E isso, na época, era possível por quê? Porque não existia máquinas no mercado. Então, a máquina usada valia muito dinheiro. Quando a encontrasse, depende do estado dela, se tem que reformar ou só comprar e vender mesmo, sempre tinha mercado. Então, naquela época, foi um negócio muito bom. Fez com que eu ganhei dinheiro para, em menos de um ano, já estava contratando o primeiro funcionário. E aí comecei com o crescimento da empresa, mais outro. E eu acho que a empresa tinha um ano e pouquinho, e aí eu convidei o Ricardo Fischer para fazer parte do meu time. Aí convidei ele já para ser uma pessoa que seria o meu braço direito, desde o início. Aí no começo ele até ficou um pouco preocupado por sair. Como é que eu vou sair de uma Teca, uma potência, para ir para a tua empresa, tão pequena? E disse, não, mas vamos trabalhar junto, nós vamos vencer. Eu tenho fé, estou sentindo que dá para ganhar muito dinheiro e ter uma nova vida nesse setor. E aí, finalmente, ele aceitou a proposta e continuamos a comprar a máquina usada, revisar ou reformar quando precisava e a vender. Como na Teca nós também aprendemos muito sobre bordado, já no início, um ano e pouquinho, assim que o Ricardo chegou, eu também comecei a comprar máquinas de bordado usada, reformar e vender. E isso ajudou a gente em muito a alavancar os nossos negócios, porque eram máquinas com valor agregado maior, com margem de lucro maior, e tinha muito pouca máquina no mercado e tinha muito poucas pessoas que entendiam desse setor. Então, a gente teve uma grande oportunidade comprando e vendendo máquinas usadas de bordado e continuando a vender a costura, mas cada vez que comprava e vendia um bordado usado era uma festa, porque dava um boom na parte financeira da Silmac. E aí trabalhamos mais alguns anos, mudamos de endereço.
no início, nós ainda tínhamos a empresa numa casa que eu aluguei do meu pai na época, e aí resolvemos mudar para um endereço bem próximo à Teca, porque a gente era daquela região da Itopava Norte. Disse, não, vamos lá para Itopava Norte, que era eu fiquei 10 anos indo para a Teca, então a gente era muito familiar com aquela região. A gente abriu a primeira Silmac, loja mesmo, física, ali bem próximo da Teca, na Rua 2 de Setembro. E ali é 2 de setembro, né? 2 de setembro. Então, aí passando mais alguns anos, acho que 2, 3 anos, a gente sentiu a necessidade de começar a vender máquinas novas, porque começou a aparecer a necessidade, clientes queriam máquinas novas. Então, como nós tínhamos já um mercado, já tinha um nomezinho no mercado da confiança, da qualidade das nossas máquinas usadas que vendíamos, o pessoal começou a procurar máquinas novas. Aí nós começamos a comprar máquinas no mercado nacional, de importadores, e começamos a vender no mercado. Mas a gente percebeu que isso não era o suficiente, porque aí as margens de lucro não eram tão boas. E aí resolvemos, então, a começar a importar máquinas. Então fizemos pequenas importações, fomos aprendendo, e aí até que a gente conseguiu já conseguimos logo de início uma representação de uma marca, a qual a gente importou direto da fábrica por alguns anos. E a gente foi crescendo, foi importando de outras marcas, achou parceiros muitas vezes em Hong Kong ou em Miami, que os grandes fabricantes não vendiam para a gente direto, porque nós não tínhamos um porte para ser um grande importador. Então nós comprávamos das famosas trading, tanto americana como principalmente de Hong Kong. As grandes fábricas vendiam toda a sua produção, sobrava alguma coisa. Aquilo que sobra, eles vendem para a trading. E a trading vende para pequenos importadores do mundo inteiro. E lá estava a Silmac. E aí, até que nós nos continuamos a crescer com uma proporção muito boa. E já nos anos 94, 95, por aí, a gente começou a importar. Aí começamos a importar de uma marca que a gente até hoje ainda trabalha, que é a Sunstar. E em seguida eles lançaram uma máquina de bordado, como a gente tinha muito conhecimento com bordado. Também começamos a vender a máquina SWF, que também era feita pela Sunstar. E aí, depois disso, foi questão de tempo até a gente conquistar a Ciruba, que é uma marca que é exclusiva Silmac até hoje. E na época não conseguimos exclusividade, mas conseguimos convencer a Ciruba a vender para a Silmac. E desde então aumentamos nosso portfólio de máquinas e marcas. Após anos, fizemos algumas mudanças em algumas marcas. Hoje, em vez de SWF, apesar de ainda vendermos, mas como a gente pegou Tajima, com preço tão bom quanto, a gente vende uma Tajima hoje com preço igual de uma SWF, se eu fosse comprar estoque novo, né? Então, eu prefiro hoje, então, divulgar, promover a marca Tajima, que é uma máquina muito melhor ainda que, apesar da SWF ser uma boa marca, mas a Tajima ainda é melhor. Então, hoje a gente tem, SWF tem algumas máquinas ainda que temos em estoque, continuamos a vender, continuamos a dar assistência técnica, investimos muito em peça de reposição, mas a tendência é que cada vez menos vai se vender SWF, cada vez mais vai se vender a máquina Tajima.
E na Sunstar a gente acabou trocando por Juki, que é uma marca muito mais renomada, de mais qualidade. Então a gente também ainda continua vendendo Sunstar, continua importando da fábrica, mas num volume muito menor do que era antigamente. Hoje em dia a gente vende, para cada 10 Juki que a gente importa uma Sunstar. Então é um volume muito menor. Então mudamos um pouco o foco e achamos hoje ter um portfólio de máquinas assim, das melhores marcas do mercado, com máquinas que não são as mais baratas, mas são as que produzem mais, quebram menos, dão um custo de manutenção muito baixo, porque a máquina tem qualidade muito boa, quebra muito pouco. O dia que quebra, a peça não é cara, não é nada absurdo, então tem um custo de manutenção bom, mas o grande diferencial das nossas marcas, além delas produzir 5, 10, 15% a mais que as máquinas concorrentes, máquinas chinesas, elas ainda perduram por 20, 25, 30 anos de uso, coisa que a máquina chinesa é impossível de aguentar, que são máquinas mais... não são feitas para durar tanto, máquina que normalmente vai durar 7, 8, 10 anos. Então, muito, muito aquém do que as marcas que a gente vende. O cliente paga um pouco mais, mas ele vai ter mais qualidade e vai ter a máquina para usar pelo menos pelo dobro do tempo que vai usar das máquinas concorrentes. Por isso que a Silmac ainda é uma empresa aí que, mesmo apesar de tantos concorrentes, ela continua firme e forte no mercado e todas as grandes empresas e muitas das médias e até pequenas empresas que têm como DNA investir em máquinas que produzem mais e melhor, esses acabam sendo clientes da Silmac. Então, com isso, a gente continua tendo esse sucesso no mercado. Bom, essa seria um resumo de toda a história Silmac. Acho que bem fácil de compreender. Legal. Pelos nossos clientes. Muita gente comenta também, seu Silvio, da questão das mudanças físicas da estrutura da empresa, né? Então a empresa começou lá na 2 de setembro, aí depois migrou para a Rua São Paulo, né? É isso, né? Não, ela começou na Rua do Domingo Manuel. Domingos Manuel de Borba, tá certo. Domingos Manuel de Borba. Que era uma transversal da Henrique Reif, que ficava no bairro, não no bairro, no chamado popular Toca da Onça. Nova Esperança, né? Não, Nova Esperança é um pouco acima ainda. Tá. Então, começou na casa do meu pai, que eu aluguei dele, e como eu falei anteriormente, 1 ano e pouco nós abrimos a primeira loja física, realmente não era uma casa, era uma loja na Rua 2 de Setembro. Isso aconteceu se eu não me engano, em 88 ou 89. E já nos anos 90, 91, essa loja ficou muito pequenininha, porque a gente cresceu muito rápido, e aí nós mudamos para a Rua São Paulo, aonde ficamos até o ano 2000. 2001, alguma coisa assim, 2002, não me lembro não corretamente. E aí mudamos para um prédio muito bom, muito grande, onde fizemos várias ampliações e onde ainda é a sede, a matriz da Silmac, que fica na Rua República Argentina 2025, no bairro da Ponta Aguda. Para quem conhece, é uma estrutura muito grande, né? Para gente que trabalha lá dentro, por mais que seja grandiosa, a gente acha que é pequeno, porque a gente tem um universo de máquinas gigante lá, uma operação realmente muito grande, que a maioria das pessoas não tem noção de como é que funciona, acha que é só comprar uma máquina e entregar que tá tudo certo, mas não, né? Tem toda uma estrutura e um processo por trás, né? Hoje mesmo eu estava comentando com o pessoal da logística que as máquinas são cada vez maiores. Uma máquina filigrana, hoje tem máquina gigante. São caixas gigantes, são grandes, bordado, a máquina de costura, a máquina de pregar bolso. Então, o nosso depósito hoje, nós temos a Silmac, o prédio físico dela, contando com garagem, com pisos, loja e depósitos e oficina. Nós temos hoje 18 mil metros de área em Blumenau.
Temos a filial de São Paulo com mais 4.000 metros de área, que também tem um pouco de estoque. Tem um depósito em Pernambuco, que serve para atender a cidade de Pernambuco, mas é mais um centro logístico, que a gente distribui toda a máquina por Nordeste através de Pernambuco, da cidade de Recife. Jabotão dos A Grande Na Grande Recife. Recife, né? E também temos uma filial no estado do Paraná. Na cidade de Maringá, né? Então, total aí a gente tem em torno de 22 mil metros, 23 mil metros de área. Tem algo que as pessoas sempre questionam, e até isso é válido para os demais aqui na mesa. O senhor sempre foi reconhecido como um empreendedor arrojado, né? Uma pessoa que sempre foi além do seu tempo, pode-se dizer, né? Muitas pessoas às vezes se questionam, né? Será que eu tô preparado para empreender, para tocar meu próprio negócio, né? Para ter essa visão que o senhor teve? O senhor acha que tem como descobrir ou saber, ou é só fazendo mesmo? O que o senhor pensa disso? Isso é muito pessoal, né? Mas qualquer pessoa que tem capacidade administrativa financeira, né? Que tem uma visão de negócio, qualquer negócio, tem a visão, tem o feeling, tem o conhecimento. A base de tudo é o conhecimento para abrir qualquer negócio. Você vai abrir alguma coisa sem a base mínima, que é o conhecimento, a chance de você dar errado é muito grande. Agora, fazer o que eu fiz, eu tinha o conhecimento profundo daquilo, eu era um excelente mecânico de máquina e costura. Então, até hoje, eu entro numa fábrica, eu olho para a máquina, eu posso dizer se o operador está usando aquela máquina corretamente ou não, porque eu sei como deve ser usada. Então, o conhecimento é primordial. Então, para qualquer pessoa que queira abrir o seu negócio, que tenha o conhecimento daquilo. Não seja aventureira, só abrir por abrir. Claro que pode dar certo, mas as chances de dar errado é muito grande quando não se tem o conhecimento. Então, o conhecimento é primordial. E também um pouco, né? Tem que ter base, tem que ter uma base. Não quer dizer que tem que ser formado em administração de Mas empresa tem que ter para uma ser um noção de empresário. gestão, né? Não, tem que ter uma base. Uhum. Então, a gente vai aprendendo. Todo mundo aprende no dia a dia. Todo mundo apanha. Todo mundo erra. Nós mesmo na Silmac erramos muito. Isso, qualquer pessoa bem-sucedida, ele sabe que para ele ser uma pessoa de sucesso, ele tem que errar. Porque se ele não errar, ele não tentou. E se ele não tentar, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, ele só não pode errar mais do que acertar. Se ele errar 20% e acertar 80% das suas atitudes, das suas ações, certamente ele vai ser uma pessoa de sucesso. Agora, se ele começar a errar a metade e só acertar a metade, não, a probabilidade dele quebrar é muito grande. É muito grande, muito bom. E falando em sucesso, eu acho que sucesso remete muito a gente se aliar a profissionais e pessoas competentes, né? Sim. Qualquer grande empresa, independente do tamanho dela, porque a empresa pode ser pequena, mas ela vai ser uma grande empresa naquilo que ela faz. E qualquer empresa depende exclusivamente de pessoas. Você pode ser um excelente empresário, mas se você não tiver pessoas, uma base, a base da tua empresa tem que ter uma base de super confiança. Essas pessoas têm que ser muito competentes. E aí você vai delegar, porque você não dá conta sozinho. Aí essas pessoas que é a tua base de confiança, elas vão montar a base de confiança delas. E assim por diante. Tanto é que lá no setor X tem o supervisor daquela área
E ele tem a base dele, né? E lá daquela base dele, muitas vezes, ele vai ser promovido, porque aquele supervisor falou, pô, esse cara merece uma chance. Ou ele pode dar um passo à frente. Mas tudo sempre, a base são pessoas. Não se faz empresa sem pessoas. Então, tem que ter base, boa base, uma base muito boa. As pessoas de confiança do diretor, do presidente da empresa, eles têm que formar essa tal base deles também. Então, é uma cadeia que, no final, está todo mundo criando bases para que cada um possa fazer o seu setor funcionar bem. Então, para a minha empresa funcionar bem, eu tenho uma base de X pessoas na empresa que é de total confiança e eles fazem isso acontecer. Mas não faço sozinho, o mérito também não é só deles. O mérito é das pessoas que trabalham abaixo dele também. Então, é uma equipe. Tem que trabalhar em equipe, tem que ter uma equipe de excelente qualidade, tem que ter normas dentro da empresa, tem que ter regras, e de forma que as coisas possam acontecer, né? Aproveitando esse gancho que o seu Silvio deu aí, falando de equipe, de construção, de confiança, eu queria saber um pouquinho aí do senhor Ricardo. Como é que foi o início dessa trajetória aí? Como é que o senhor entrou nesse barco aí, nesse navio chamado Silmac? Como é que foi esse convite do Silvio para entrar nesse empreendimento aí? A história do Silvio é realmente fantástica, né? É Sim. linda de se ouvir e a gente se orgulha muito de fazer parte dessa história, né? A minha história profissional, ela começou, na realidade, em casa, aos 12 anos. Nós somos em 4 irmãos, todos eles homens, né? E dos 12 aos 14, nós já tínhamos trabalhado na serraria do meu pai, né? Uma serraria chamada ainda daquelas pica-pau, movida a roda d'água. Nossa. E por que dos 12 aos 14 anos? Porque a gente já tinha, assim, já recebia um treinamento de respeito de horários. Ou seja, diferente de aprender a ser um empreendedor, nós aprendemos a ser um bom funcionário. Obedecer regras, horários e tal. E aos 14 anos, todos eles foram fazer um curso técnico. E o que o Silvio fez, eu também tomei o mesmo caminho. Foi coincidência depois que aconteceu, né? Eu fiz o teste no Senai, assim como o Silvio também fez. E a Teca era uma das empresas que escolhia os melhores dos resultados no Senai. Ela pegava lá, e aí eu fui um dos selecionados. E da mesma forma como o Silvio, eu também era meio franzino, pequeno. E eles resolveram me colocar então na costura, né? Também no departamento de roupão, isso já com 14 anos, né? E lá eu conheci toda a equipe de mecânicos e tal, e também o Silvio, né? Da mesma forma, estudei 1 ano no Senai, e terças à tarde, quintas à tarde e sábados à tarde, até as 10 horas da noite, a gente tinha que trabalhar, uma para aprender e outra para também pagar a conta, né? Porque a Teca pagava nosso curso no Senai, em contrapartida a gente, então, dava esse nosso pouco suor para contrapartida do Senai, né? do custo do Senai, digamos assim, né? E lá a gente também aprendeu a fazer limpeza, a colocar óleo, aquela coisa básica de mecânico, né? E no primeiro momento, então, terminado o curso de máquina de mecânica, né, onde me formei também o mecânico geral, eu fui selecionado para trabalhar num turno, porque naquela época trabalhava-se das 5h30, 1h30 às 10, 2 turnos, né? E eu fui selecionado para trabalhar no segundo turno. Naquela época ainda se trabalhava sábados, 1h30 às 10. Né? Sabe como as coisas mudaram, né? De lá Mudou para cá e demais, tal. nossa. E lá eu fiquei durante 9 anos, mas antes disso, antes de eu pedir a conta efetivamente para trabalhar com o Silvio, depois de convites, né? 2, 3 convites, eu aceitei o desafio. Até que enfim cedeu, né, seu Ricardo? Porque assim, realmente eu confesso que foi uma escolha difícil, porque eu sou de origem germânica, a Teca também é, e a Teca na época era referência de empresa em Blumenau, na cidade, até por uma questão de salários, né? O salário lá era muito bom. E eu, como técnico 1, que tinha técnico 1, 2, 3, pô, eu tinha um salário muito bom. Eu me lembro, na época era mais ou menos em torno de 12 salários mínimos, né? E isso me fez pensar, né, nessa possibilidade. Mas, como eu também já conhecia o Silvio antes,
E a gente teve algumas oportunidades de antes mesmo de existir a Silmac, de nós fazermos algumas reformas de máquinas e já ter essa experiência do mercado, né? Eu pensei, não, a minha chance é agora. O cavalo não passa encilhado duas vezes, né? jamais. A gente já ouvia isso e tal, e eu nem falei com os meus pais. Se eu tivesse perguntado para ele, talvez eles diziam não. Diriam, né? não. Pela questão não faz, que é tradicional loucura, e tudo né? mais, Mas acabei aceitando, e interessante foi que eu nem pedi a conta oficialmente. Segunda-feira eu fui trabalhar na Silmac, eu não tive coragem, mas depois eu fui lá e fiz e tal. Até porque durante essa minha estadia na Teca, eu já conhecia minha atual esposa, a Tânia, Sim. né, que é a minha esposa até hoje. E aí houve uma pressão muito grande até pelo pessoal da Teca de tentar me convencer de continuar na Teca, mas acabei, não, é decidido e vou sair. Corajoso, é verdade. E foi ali que a gente começou, então, efetivamente, a trabalhar, a respeitar horários, né, na Toca da Onça ainda. E sim, Silvio, nós tínhamos sim lá na Toca da Onça mesmo, na Casa de Madeira, né, uma pequena loja com máquinas usadas. Eu me lembro muito bem que sábados a gente atendia, né, e volta e meia a gente vendia uma máquina aos sábados, trabalhava até meio-dia e tal, e a gente ainda já fazia nota no bloco de nota, à mão mesmo. Então ali a gente já começou a aprender a fazer nota fiscal, já teve um contato da parte administrativa fiscal, né? E foi. E depois, conforme o Silvio já relatou, o crescimento até que foi bem bacana, assim. E, de novo, né, o Silvio falou, foi muito importante, houve um boom financeiro muito grande quando a gente começou a pegar umas máquinas de bordado que existiam no mercado, chamado Marco, que trabalhavam com o jacquard mecânico, né? Então, essa máquina lia umas fitas de papelão e, através desses furos que existiam nessa fita, fazia o bordado. E ela rodava 350 pontos por minuto, máximo, né? Aí nós conhecemos um cara em Criciúma, que era um professor pardal, assim, era um cara muito fantástico, o senhor Felipe, lembra dele, né, Silvio? E ele, então, desenvolveu um sistema onde nós retirávamos aquele jacquard e colocávamos um computador, e esse computador movimentava 2 motores XY, então a máquina começou a ficar super moderna, né? E isso dava um valor astronômico para a máquina, né? E realmente quem comprava ficava super feliz, porque era uma nova tecnologia. Ela era produtiva, né? Ela era produtiva. Não, era né? muito produtivo, né? Então, assim, a gente vendeu bastante máquinas desse modelo, isso nos ajudou bastante. Até as máquinas usadas, conforme o Silvio falou, na época eram muito procuradas e tinham um valor muito grande. Por quê? Na época, importar máquinas novas se pagava uma carga tributária muito grande, né? Antes do Collor, né, entrar no país e dizer, cara, esse país aqui só tem carro velho e não sei o quê, vamos baixar os impostos, vamos trazer de fora, e começou aquela abertura. Isso foi em 1990 que ele fez aquela abertura e tal. Inclusive, consignou aí a poupança de muitos brasileiros, É né? verdade. Eu me lembro que na época, Silvio, você vai lembrar também, então o limite máximo de saque da poupança era de 50 cruzeiros, né? E aí, as pessoas que tinham esses 50 cruzeiros disponíveis, eles sacavam para comprar alguma coisa. E muitos deles compravam máquinas de costura. E naquela época, nós importávamos umas máquinas chinesas, umas sequinhas. Traziam um container daquelas máquinas. Foi uma das primeiras importações através do seu King, lembra? Seu King era muito amigo do Silvio e tal, um japonês que, cara, apostou muito no chinês ele era. E eu me lembro que num dia nós vendemos 37 máquinas chinesas, sequinhas, né? Isso foi, assim, o nosso recorde, assim. Pá. Então, são números interessantes se comparados com o de hoje. Mas naquela época a gente ficava feliz com esses números e tal. Isso na época que a empresa ainda era na Toca da Onça? Era na rua 2 de setembro. Ah, na 2 de setembro já? Já era 2 de setembro. Ah, legal. E aí foi e tal. E assim foram contratando pessoas e tal. Naquela época, inclusive, a Cleia veio pra gente, né? A gente contratou a Cleia. A Cleia também está conosco há 30 anos já. 30 anos. É a nossa A gerente Célia nacional de vendas. começou conosco quando nós estávamos na Rua São Paulo. Na Rua São Paulo. Rua São Paulo. Foram alguns anos depois. Mas lá na Rua 2 de Setembro também durou pouco, porque ficou pequeno. Ficou pequeno rapidamente. Muito rápido. Ficou pequeno, né? Muito rapidamente, porque ali a gente realmente teve um crescimento muito grande. Tanto é que quando mudamos para a Rua São Paulo, já era prédio próprio. Nós compramos o prédio. O da 2 de setembro era alugado, mas o da Rua São Paulo já foi compra. Já adquirimos o prédio.
Para quem não conhece, o senhor Silvio tem uma veia aí de empreendimentos no ramo imobiliário também. Acho que já a visão lá já começou Sim, lá sim, atrás. Já, né? aquele prédio lá é nosso, está lá, está alugado, está rendendo. Todo mês rende um aluguelzinho. Está no sangue dele, Tá né? no Ele sangue quer, é meu. Não quero pagar aluguel. É verdade. Quero o meu, né? Isso já tá. Ele tem realmente um sangue muito empreendedor, isso desde criança, assim, já, né? E muito pá, sempre querendo o melhor, inclusive nos carros, ele ia lá e pá, comprava o melhor carro e tal, sempre muito esportivo, né? E assim foi também para as máquinas de costura, né? Tanto é que, desde aquela época, ainda hoje, nós somos muito assediados por fabricantes chineses. Sim, Poderíamos vender talvez o triplo de máquinas que nós vendemos hoje em termos de números de máquinas. Mas a gente sempre escolher as máquinas boas, aquela que a gente pode entregar para o cliente, que a gente sabe que vai desempenhar um bom papel dentro da confecção, que não vai incomodar tanto, né? E que vai dar uma produtividade melhor para o cliente, né? Então, Vai manter o nome de Silmac sempre forte no mercado. claro. tanto é que hoje nós somos praticamente os únicos ainda mantendo esse foco, né? De tentar De entregar vender o máquinas melhor, né? de Vender qualidade, né? qualidade. E você sabe a testemunho de quanto isso é mais difícil, porque uma coisa é você vender uma máquina barata, né? E que não entrega tanto. É preço. Preço é fácil vender. O mais difícil é você vender qualidade. É o valor, né? A entrega do valor do produto. E Né? assim como o senhor falou, ter uma equipe boa, sim, isso é fundamental, né? Porque o nosso produto, por exemplo, ele não entrega só o equipamento, é serviço, né? Então, não estou entregando uma geladeira, estou entregando uma máquina, né? E ela, para entregar o que realmente a gente promete, o que ela promete, tem que ter pessoas por trás, né? Claro. Então, a equipe é fundamental. Então, assim, a gente pode dizer que a nossa equipe, cara, é boa mesmo, né? Já passaram muitas pessoas lá, deixaram os seus legados, hoje não estão mais, mas os que estão é porque estão lá, porque são bons. Exato. Né? Muitos E a passaram gente- por ali e ajudaram a construir a história, né? Mas os que estão hoje lá estão. E agora o nosso grande legado que nós temos que deixar é justamente esse treinamento dos novos, né? Uma nova equipe que está por vir e tal. Por isso nós temos lá um departamento que está lá só voltado para novos treinamentos, novos, né, técnicos e tal. Então isso é fundamental para que o nosso negócio continue, né, crescendo, continue firme e forte como ele é hoje. Até porque toda essa bagagem que a Silmac traz na sua história já fez com que a empresa não fosse só uma referência de mercado, mas tornasse uma autoridade. Porque a autoridade é aquele que tem um conhecimento, né? Então a Silmac é detentora do conhecimento porque não entrega só um produto. Ela vende todo um escopo por trás, né? De conhecimento, de treinamento, de capacitação, de pós-venda, de acompanhamento. Então eu acho que isso é o grande diferencial, não é só vender uma boa Não é marca, né? só vender, tem que ensinar o cliente a tirar o máximo da marca. E isso nem todo mundo enxerga dessa Isso no forma, mercado né? são poucos, né, que faz tão bem quanto a Silmac faz, não existe outra. Então, isso é um diferencial muito grande. Então, quando o cara vai pensar em comprar uma máquina de valor agregado muito alto, ele prefere pagar um pouco mais para poder ter essa, essa estrutura Silmac, esse conhecimento nosso, essa forma que a gente faz, instala a máquina e dá o treinamento completo de forma que o cliente possa tirar o máximo daquela máquina. Não adianta só vender, tem que tem que ensinar o cliente como é que ele vai tirar o máximo. E isso a gente faz como ninguém no mercado, ninguém consegue fazer igual. Isso é verdade. O seu Silvio é referência mesmo. Quando começou esse crescimento ainda lá na rua 2 de setembro, que a gente percebeu, né? Principalmente o Silvio percebeu que opa, a empresa vai crescer muito e tal, a gente precisa se adequar, se modernizar, a gente precisa viajar e tal. Ele imediatamente foi lá, fez um curso de inglês, pau, desempenhou, começou a viajar para o exterior, procurar novas marcas e tal, e sempre procurou buscar aquela independência para não depender de outros, né? Claro. Então, Silmac e o Silvio nunca... eu não quero continuar comprando de trading, eu quero comprar direto, arrojo, né? Claro. Ele ia lá e, daqui a pouco já estava Silmac importando contêineres direto, sem intervenção de ninguém, sem intermediários. Sim. E isso nos deu, assim, condições de vender com preços melhores, com uma margem de lucro adequada, né? Para o sustento do negócio e para o crescimento. Então, houve
essa evolução também. E ganhar mais notoriedade dos fornecedores também, né? Que olhavam para a Silmac com outros olhos agora. Né? Exatamente. Tanto é que a gente ganhou muitas marcas justamente porque eles viam esse nosso, digamos, DNA de querer vender máquinas boas. Claro. Né? E aí, logo em seguida, eu também fiz curso de inglês, comecei a viajar também. Eu me lembro que a minha primeira viagem foi em 1999 para a Alemanha, onde o Silvio não pôde ir. Então, eu fui representar a Silmac e tal. Foi em 99 e nem o Waze não tinha ainda, né? Andando lá na Alemanha sozinho. Quem foi comigo, eles falaram... Não tinha nem o Google ainda para poder pesquisar, como é que tu vai dirigir um carro na Alemanha? Mas eu me viro no alemão, né? E realmente o alemão me ajudou bastante, porque aprendi alemão em casa. Quando eu comecei a estudar, eu não sabia uma palavra em português. Sim. 5 anos de idade e fui aprender português na escola, né? E foi engraçado porque, na realidade, eu aprendi português lendo revistas Tio Patinhas. Meu pai adorava e aprendi a ler lá, né? Talvez por isso eu tenho essas sacadas de contar algumas piadinhas. Né? Que o Silvio disse que sou igual ao pai, né? Meu querido falecido pai também era um pouco engraçado. Mas se via do Tio Patinhas, aprendeu a gerir dinheiro, né, segundo informações também, né? Segundo os amigos. Já aprendeu a lidar com o dinheiro já cedo. Exatamente. Né? Agora a gente está aqui falando um pouco sobre carreiras bem-sucedidas e hoje é uma coisa tão difícil de encontrar no mercado. Pessoas que passam tanto tempo dentro de uma empresa e tem uma trilha bonita, assim, que tu olha, começou numa função X e foi crescendo, foi se desenvolvendo e tá lá 10, 15, 20, 30 anos. E na Silmac é uma das poucas empresas que a gente tem pessoas lá dentro que estão lá com histórias bonitas, né, de 15, 20. A Cleia, né, que é um exemplo de 30 anos. Várias pessoas lá que construíram essa história, né? Então, assim, eu queria até puxar esse assunto com vocês para saber, no ponto de vista de vocês, né, Ricardo? Quais são os elementos que uma pessoa precisa ter para ter uma carreira bem-sucedida, assim, dentro de uma empresa? Uma carreira sólida? O que ela precisa? Quais são as entregas, né? Eu acho assim, ó, primeiro, ela precisa gostar daquilo que faz e, obviamente, gostar da empresa onde ela está trabalhando, o ambiente de trabalho, as pessoas que estão em volta e tal. Eu acho que isso é fundamental. Isso faz com que você acorde bem, em plena segunda-feira, e pá, vou trabalhar, entende? Então, eu acho que isso me conduziu muito e tal. E, cara, você gostando de fazer, né? Aquilo que você está fazendo, cara, não tem. Obviamente que o resultado financeiro no final do mês também é bom, o reconhecimento, né? É ótimo também, né? Então, isso a gente foi levando com os anos e tal, por isso que eu estou aí há 35 anos na empresa e tal. Né? Esse voto de confiança que o Silvio me deu também, né? Então, Mas não é só o Ricardo, né? Tem vários funcionários. A Cleia, o Edilson, Célia. Vários funcionários acima de 10 anos de empresa, acima de 15, acima de 20. Entre 20 e 30 tem bastante. Tanto é que nós damos alguns troféuzinhos já, né? Já algumas homenagens lá na Silmac, tem homenagem em tempo de casa. Entre 15 e 20 tem uma quantidade bem grande. Assim, hoje nós podemos dizer que nós estamos uma empresa bem mais madura, claro, nesse aspecto, né? Porque a gente se preocupa, né, com a rotatividade da empresa também, né? Porque, assim como a gente já falou aqui, nós precisamos de técnicos preparados, né? E isso não se cria de um dia para a noite. Isso é longo prazo. Isso é treinamento, a mesma coisa a área comercial. Eles precisam entender do nosso equipamento. E são equipamentos que renovam a cada versão, vem máquina nova, vem com algum dispositivo diferente e tal. Isso tem que ser treinado, né? Porque são vendas técnicas e as pessoas que vendem esse produto, eles têm que saber conhecer o produto, né? Então, isso faz também com que as pessoas gostem de vender, porque você não sai um dia de casa e não volta sem dizer, cara, hoje aprendi alguma coisa, né? Então, o aprendizado novo também te faz evoluir, faz com que ajude a tua satisfação, né? Claro, no sentido como profissional, entende? Isso também é importante. Eu vejo como um fator bem interessante na Silmac, que na Silmac é uma empresa que não tem rotina. Tu não é um ambiente rotineiro. Lá tu enfrenta desafios diários, toda vez aparece uma coisa diferente para tu resolver e tu sempre tá aprendendo mais, tu tá progredindo mais. E uma das características que eu enxergo da Silmac desde que eu entrei lá, que eu estou fazendo agora 5 anos de empresa, é que a empresa respira venda, assim. Então, todo mundo tem que ter um pouquinho de veia comercial, né? Porque eu acho que isso veio muito do seu Silvio,
que respira isso, né, de resultado e venda. Então, lá o discurso é venda, todo dia é venda. A gente sempre faz as coisas com foco na venda, né? Então, as pessoas que identificam a cultura da empresa, eu enxergo isso, né? E se identificam com isso, elas conseguem progredir com mais facilidade dentro do ambiente de trabalho, né? Tá vendo como a conversa começou com venda e continua com venda? Continua com venda. Começou na venda, né? Porque aqui é assim mesmo. A Silmac é isso, né? É venda, né? uma A gente empresa fala muito sobre comercial, isso. né? Até porque se não tiver venda, não sustenta, né? É verdade. Então, nós temos uma equipe bem forte hoje, né? São 250 profissionais. Ao todo, né? Então, diretamente, né? Fora os não- indiretos, né? Não tem como não ser, não tem como não vender, né, Silvio? Ou é vender ou vender. Por isso que eu costumo falar que as pessoas que olham para a Silmac ou veem o que a gente faz, né, da entrega do produto, eles não entendem o tamanho da dimensão da estrutura por trás. Física, operacional, que realmente assim, né, vender uma máquina não é só vender uma máquina, é uma entrega de valor e que tem toda uma estrutura por trás aí que a gente trabalha muito para que isso aconteça. Né? Sim. Agora, você falou aí, né? O pessoal lá, a equipe respira venda, mas a gente sempre orienta os nossos profissionais, porque isso vem desde a época do Silvio, desde o início, né? É vender a coisa certa, Claro. entende? Porque a gente tem que entender o que o cliente precisa. A necessidade dele. Porque a venda errada, ela gera um monte de problemas, né? Nossa. E a gente pode dizer na Silmac de que não tem um único cliente nesses 36 anos de história que ficou desassistido porque nós vendemos uma máquina errada ou uma máquina que não funcionou, né? Isso nós podemos falar aqui, e se alguém, né, se pronunciar, diz, não resolvemos, está errado. Tá errado, tem alguma Às coisa errada. vezes aí. a gente questiona e tal, porque nem sempre, né, aquilo que o cliente fala Muitas real. vezes a máquina não funciona por erro do cliente. É Mas operacional e tal, né? na grande maioria, Mas se é um erro nosso, nós vamos reparar, vamos trocar a máquina, vamos recolher. Isso é regra geral. Cliente comprou a máquina, ele tem que estar satisfeito com a máquina. Se não estiver, melhor devolver para a gente não nos queimar no mercado. E isso, nós somos o único que fazemos isso no mercado realmente com foco em ter a satisfação do cliente. Uma entrega de qualidade, né? é Acima por de isso tudo. que a gente viaja o Brasil todo, aí, esse mundão, né, do Brasil, e a gente fica muito satisfeito porque, cara, lá no cantão, no interior do estado de Pernambuco, Paraíba e tal, tá lá Silmac. A gente né? tem clientes no Então, Acre. nossas máquinas e tal. E, cara, todos os clientes dizem, cara, eu compro da Silmac, gosto de comprar da Silmac porque é uma empresa séria. Então, a seriedade, ela é fato, é um dos pilares de toda a vida da Silmac, né? Isso envolve muito o que o senhor Silvio falou antes, que a empresa não foca em vender o menor preço, a gente foca em vender o melhor, o valor, entregar um produto que realmente vá cumprir aquilo que ele promete, né? E a gente vem todo o suporte técnico nosso por trás, todo o conhecimento, todo o know-how, né? Então não é só simplesmente vender o produto mais barato, que é uma máxima do mercado hoje, né? O pessoal procura o preço mais barato, mas no fim muitos clientes acabam voltando e falando, não, vou ter que comprar com vocês porque eu me arrependi. entendeu? Errei e Ainda tal. bem que é assim, né? É. Ainda bem que é assim, a gente consegue fidelizar muitos clientes aí porque eles são bem assistidos. Além do equipamento ser muito bom, a gente tem equipe muito boa que vai fazer com que ele realmente consiga tirar tudo daquela máquina que ele pagou um pouco a mais, justamente para ter isso. Então o cliente vai ter o payback, a gente garante isso. A gente garante a satisfação dele. Isso é muito importante, faz da marca Silmac a mais forte do mercado aí, indiscutivelmente. E falando em payback, venda, resultado, eu acho que se a empresa fosse um corpo, um dos principais órgãos seria o departamento financeiro, né? Dinheiro, administrativo. Então agora a gente queria falar um pouquinho com a Célia, né? Célia,
Como é que foi a tua entrada aí nesse empreendimento? Para quem não conhece, a Célia também é irmã do senhor Silvio da Paz, né? E eu queria saber um pouquinho da tua história. Como é que tu entrou? Como é que tu entrou no empreendimento do Silvio aí? Como é que tu começou a fazer parte da história da Silmac, Célia? Então, a minha história na Silmac começou, Silmac já existia há 8 anos. Eu trabalhando efetivamente dentro da Silmac, mas eu comecei a minha história profissional lá na Teca também. Também não na Teca? Diferente deles na Teca, sim. Trabalhei durante 11 anos na Teca. Comecei dobrando toalha, dobrando lençol, saí de lá, era supervisora da confecção. Quando eu lembro de uma oportunidade que eu tive, que eu tirei férias da Teca e eu não tinha para onde ir, né? Trabalhava na Teca de Indaial e eu ia para onde? Eu vinha para Blumenau, onde estavam pessoas que eu conhecia, que eu gostava. Vinha para Blumenau. E o Ricardo citou antes ali a tal da sequinha. Numa das minhas férias, eu fui lá ajudar a emitir pedido da sequinha, porque eles estavam vendendo muita sequinha. Então, isso é uma recordação que eu tenho. Eu não trabalhava na Silmac naquela época. E a Silmac está na minha vida desde o momento em que ela foi criada. Eu lembro do dia que o Silvio foi no sítio falar com o pai e dizer: pai, não te preocupa, estou saindo da Teca, mas está tudo certo. Eu tenho o caminho. Ele tinha a solução, ele tinha planejado a vida dele pós-Teca. Diferente do Ricardo, falou para os pais, né? O Ricardo não falou nada, pegou e foi escondido então, mesmo, assim, né? eu lembro desse dia, desse acontecimento. E o pai e a mãe, lógico, ficaram um pouco preocupados, porque sabiam de como era a Teca, como o cargo que ele tinha lá dentro e toda essa questão financeira que o Ricardo comentou, que era uma empresa que pagava bem e tal. Então, eles tinham aquela preocupação, mas eles viram o negócio começar a fluir também. Então, eu participei de muitas coisas. No sábado, quando vendia uma máquina de bordado, saía um churrasco lá, eu estava lá junto no churrasco, sabe? Então, uma picanha é melhor que a outra. Sempre participei ativamente ali, não profissionalmente, mas sempre estava junto. Porque, querendo ou não, era família, então sempre tinha alguma coisa acontecendo e a gente estava lá junto. Quando eu saí da Teca em 95, eu saí procurar emprego, depois de um período que eu fiquei em casa, que eu precisava dar uma descansada. Tinha a Kátia, eu já tinha 2 anos nessa época. E eu pensei, onde é que eu vou procurar emprego? Passei na frente da Santa Clara, que era na BR-470, eu morava no sítio com meus pais, em Indaial. Passei lá, pensei, eu vou parar aqui? E eu saí de lá empregada. Eu fui para casa almoçar e dizer para a mãe, consegui trabalho, vou começar a trabalhar amanhã. E eu em casa almoçando, o telefone tocou, o Ricardo me chamando, ele disse, vem aqui que o Silvio quer conversar contigo, vem trabalhar para vir trabalhar com a gente. E eu fui lá naquela tarde e saí de lá empregada. 2 empregos então, no único dia. Liguei para Santa Clara, agradeci a oportunidade que eles me deram, me abriram as portas. Não entendia nada de carro, não entendia nada de vendas, mas ia lá meter a cara e eles me deram essa oportunidade. E, como diz o Ricardo, né? Quando o cavalo passa encilhado, aí a gente não deve deixar. deixar. Uma vez só, né? Passou encilhado uma vez ali, eu disse, não. Peguei junto ali, precisa trabalhar, vamos trabalhar. Comecei na Silmac em 95, estou lá há 27 anos. Comecei na parte de cobrança, controlando francesinha de banco, que vinha tudo impresso do banco em folha de papel, aquelas impressoras contínuas. Para quem faz tudo no online hoje, não tem absoluta ideia. Tinha que dar baixa, tudo manual, o que sabe? Então, assim, para falar com um fornecedor, que nessa época, já na Rua São Paulo, o Silvio tinha começado a fazer as importações, para falar com algum fornecedor tinha que ser via fax. Você mandava um fax num dia, com sorte ele recebia e mandava a resposta no outro dia.
Então, entrei na Silmac para cuidar dessa parte financeira e acabou vindo a importação para mim também. A importação as DIs tinham que ser feitas antes do embarque da carga, tinha que pedir autorização no Comex, acho que era alguma coisa assim. Licença de importação. Uma licença de importação antecipada. E tinha que datilografar em vias carbonadas, 7, 8 vias carbonadas. Então, era numa era que não existia o e-mail, por exemplo, né? Não se Não, trocava e-mails, né? ainda não. Um pouco acredita? depois veio. Papel. Um pouco Papel. depois Tu veio. acreditas Tudo nisso? papel. Tu que é jovem, mas... Eu vou dizer que acreditar, eu Então, acredito, assim, mas eu não consigo ver Preenchia, fazendo. preenchia e tinha que levar para o banco. Tinha que levar para o banco. Os modelos de máquinas com aquele monte de letras e números, tu não podia ter erros ali. Então, assim, era uma coisa, olha, hoje assim, totalmente arcaico, Se alguém acha né? que o processo de importação hoje é burocrático, nem sonha como é que era sonha naquela com um época. Então, negócio as desse. dificuldades que foram, né? Sim, Fazer o processo lá no início. E ali, nessa época ali, então, eu comecei a cuidar das importações também. Fui fazer faculdade na área de administração e comércio exterior para ter um pouco mais de conhecimento nessa área, porque eu era nua, né? Nua e crua ali, trabalhando naquilo. E me ajudou muito. A faculdade me ajudou muito, mas trabalhar na área também já me ajudou muito para facilitar o entendimento de tudo que se passava dentro da faculdade, porque você já estava aplicando, né, as coisas ali. Então, foi assim o começo. Mudamos para a Rua São Paulo, onde continuou o crescimento, aí começou a crescer a questão do financeiro, de ter mais pessoas cuidando do contas a receber, do contas a pagar. Então, começamos a ter uma estrutura mais completa, né? Que lá na Rua São Paulo ainda era tudo muito pequeno, uma sala, nós trabalhávamos em 5, 6 pessoas, né? Naquela salinha ali para cuidar de tudo ali. Aí, quando foi lá para a República Argentina, realmente foi assim, um salto exponencial, foi um salto. né? Foi, E naquela época já era muito grande, né? A empresa tinha 4.000 metros quadrados quando nós mudamos para lá, né? Na República Argentina. E hoje em dia está aquele monstro, né? Aquela estrutura enorme, né? Que fomos aumentando a cada 2, 3 anos, aumentava uma área, aumentava outra área, porque o crescimento era muito forte. E né? com aproximadamente 250 E funcionários. hoje com 250 funcionários, assim, então... E sempre na área administrativa, financeira e cuidando da importação também, né? Isso. Hoje, como o Silvio falou, eu tenho os meus braços direitos lá, né? Departamento de importação, departamento financeiro, departamento contábil, RH. Então, a gente tem essa equipe toda lá e, com certeza, assim, a gente não seria nada se não fosse essa turma toda, né? Porque precisamos ter os nossos braços lá, os nossos olhos também, né? Porque, com certeza. Então, são pessoas muito... pessoas de confiança, né? São. Célia, a gente observa a tua carreira, assim, você falando das dificuldades que foram no início, a gente observa esses processos malucos que eram burocráticos, tudo feito no papel. Hoje, por um e-mail, a gente resolve quase tudo, né? E-mail, WhatsApp, o e-mail, WhatsApp, toda essa tecnologia que favorece, né? E a gente vê hoje as mulheres cada vez mais querendo galgar esse espaço delas dentro de grandes corporações, dentro de grandes empresas, né? A atingir cargos de direção, de CIO e tudo mais, né? No teu ponto de vista hoje, o que as mulheres precisam ter? Quais são os ingredientes que a mulher precisa ter para vencer dentro desse ambiente corporativo competitivo que a gente vive nos dias de hoje, né, Célia? Olha, eu acho que ela precisa se preparar para quando a oportunidade surgir, ela está ali pronta para poder assumir alguma coisa a mais, além daquilo que ela vem fazendo, né? Então, quando você tem a oportunidade do crescimento, você precisa estar preparado. Você precisa ter determinação. Não pode ter medo de trabalho. Então, não são só essas coisas, né? Mas são coisas que eu vejo que são fundamentais. Você tem que ser determinado e não pode ter medo de trabalhar. Por quê?
costumo dizer que a vida foi boa comigo. A vida é boa comigo, não foi, ela é. Porque eu tive uma grande oportunidade com o Silvio. Não é todo mundo que tem uma oportunidade dessas de ser chamado para trabalhar numa empresa que está em crescimento e você crescer junto com a empresa, né? E você criar essa confiança desde lá de quando ela era pequena. Então, você vem ali junto, crescendo junto com a empresa e mostrando que você que pode confiar no teu trabalho, né? A tua entrega atende aquilo que a pessoa precisa. Então, eu costumo dizer que foi fácil para mim, está sendo fácil, por essas questões de eu até estar num âmbito de família, vamos dizer assim, Entendo. né? Que eu me sinto dentro de casa na empresa. Mas não é só questão de ser uma pessoa de sucesso, é também a questão de querer, né? Sim, A pessoa tem que querer. Não adianta dar uma oportunidade para pessoas que não querem. sim. Então também o mérito também é da pessoa que quis, né? Como o Ricardo, a Célia. Aliás, a Silmac é uma empresa feita de muitas mulheres. Sim. Nós, na área de logística, que contempla pessoas que carregam, descarregam caixa, que buscam, o motorista que entrega, vai para a área técnica, são mecânicos. Então, ali é muito homem, é muito braçal. Então, técnicos não existe no mercado mecânica, né? São todos mecânicos. Então, isso é um mundo feito para homem mesmo, né? Muito masculino ainda, né? Celso? Muito masculino, mas na área administrativa, financeira, departamento de vendas, administração, controladoria, tem muita mulher da Silmac. Não, o nosso comercial Então, é 80% feminino hoje, né? A gente dá oportunidade, mas também a garra delas em querer vencer, até porque tem um bom salário, mas tem que se interessar, tem que aprender. Não é fácil se tornar uma pessoa super competente dentro dessas áreas. Tem que ter muita dedicação também. Eu penso que quando a empresa como a Silmac proporciona essa estrutura de possibilidade de crescer e se desenvolver, e a pessoa como uma mulher, ela não tem medo de ser julgada por ser mulher, ela tem que realmente bater na mesa e falar, eu sou competente, isso que importa, independente do gênero, né? É a incompetência, é mostrar força de vontade. Nós né? realmente pregamos o que o mercado exige, né? Na Silmac, as mulheres ganham igual os homens. Sim, é verdade. Naquela área. Quando não ganham, inclusive, mais. Por quê? Pela competência delas, né? Pela competência delas. dela, ela ganha mais do que os homens. Os maiores salários lá de vendedoras são mulheres. São mulheres. Tem também homens, né, com bom salário, talvez até similar. Mas tem muito mais mulher ganhando bem do que homem ganhando bem num departamento de vendas, por exemplo. Entende? Mas é competência delas. É verdade. Inclusive, na própria área técnica, a gente tem uma mulher na eletrônica. eletrônica, A né? Maria, Então, muito competente. muito inclusive. competente, é uma pessoa na eletrônica lá, né? Que é um setor muito masculino. Setor masculino. Né? Setor masculino. né? Essa questão de sucesso, né? Eu não vejo ela assim só como porque é o CEO de uma empresa, é diretora daquela, né? Que conseguiu galgar um cargo de alto valor dentro de uma empresa. Eu acho que não é só isso que é o sucesso. O sucesso, para mim, é a pessoa ir trabalhar feliz, fazendo uma entrega bem feita, saindo de lá feliz, que realmente gosta de Fazendo trabalhar com aquilo, competência, fazendo com né? competência, e não importa se ela é diretora ou se ela é a faxineira, ela vai trabalhar na área dela e ela vai fazer a melhor entrega dela. É o melhor dela. Se ela se preparou para ser aquilo ali, ela precisa ser o melhor. A gente tem que ir sempre pensando, não vou fazer, isso aqui é possível. Não, eu vou fazer o meu melhor, não aquilo que é possível.
sabe? Então, isso, independente do cargo que você ocupa, da função que você ocupa. Claro, claro. E isso serve para todos nós, não somente para as mulheres. Eu sempre digo assim para os funcionários lá que dê o seu melhor, né? Se vocês não forem reconhecidos aqui, mas certamente alguém vai estar de olho em vocês, né? E vocês vão ser reconhecidos cedo ou tarde. Fora dali. Fora dali, né? Então, assim, tem que dar o melhor realmente e tentar entregar sempre até a mais do que é esperado da É gente. o famoso quem planta, colhe, né, seu Ricardo? Perfeito. Não tem como hoje, por exemplo, no Brasil, cara, se o cara for competente, se o cara for não precisa nem ser muito inteligente, um cara, né, diferenciado, mas se o cara for um cara de boa vontade, tiver vontade de trabalhar, entregar realmente com vontade, Dedicado. cara, ele vai se dar bem, né? Ele vai se dar bem. É claro que em algumas funções entra também a competência, evidentemente, a seriedade e principalmente a confiança, né? Claro, claro. Então, são coisas que nadam juntos aí, né? Vocês três são pessoas notoriamente de carreiras bem-sucedidas, né? Lá no começo, vocês tiveram alguém que inspirou vocês? Alguém que vocês olharam e falaram, meu, eu quero chegar lá. Né? O senhor teve alguém, o senhor olhava e falava assim, meu, aquilo ali é uma referência. Eu me inspirei tinha uma empresa que fazia o que eu queria fazer, né? Aí, cara, eu fiquei decepcionado, porque 2, 3 anos depois, nós já estávamos fazendo melhor do que aquela empresa. Nós já éramos maior, mas eu tive uma inspiração, que era uma pessoa que por muitos anos até compra conosco, o filho dele trabalhou conosco, tudo, sem citar nomes, mas eu achava que ele tinha uma empresinha bem organizada. Mas, cara, aquilo foi tão rápido. Eu disse, pô, mas eu já sou maior que aquele cara. Então, é até uma forma serve de conselho para o mercado, né? Se você quer ser alguém, se inspire em alguém. Talvez até maior, não como eu fiz. Eu me inspirei numa empresa, de certa forma, era pequena, mas era a minha inspiração naquele momento. Mas a gente tem que pensar maior. Tem que tentar copiar alguém. Não, quero ser igual aquele lá e ter aquela inspiração e trabalhar por aquilo. Mas procure se inspirar em alguém que realmente grande. Alguém sonhe grande, pense grande, sonhe grande. Possivelmente você vai algum dia também ser grande. É verdade. Ricardo, tem alguma lembrança? Eu tenho porque desde antes mesmo de trabalhar na Silmac, né, na Teca ainda, eu sempre sou um cara, eu sou fã da Fórmula 1. Sim. Eu continuo sendo. Todos sabem. Todos sabem, né? E eu assisti aquelas corridas de Fórmula 1, né, eu via os mecânicos usando luva branca, os carros limpinhos e tal, a roupa bonitinha. E eu pensava, porra, eu sou mecânico, eu não preciso andar sujo, guarda-pó sujo, né? Eu não preciso fazer um monte de sujeira nas máquinas. Eu acho que tem forma de trabalhar mais limpo, né? Então, pô, é um cara que andava com guarda-pó limpinho, sempre passadinho e tal. Nas máquinas mesmo, eu fiz um pano, né? Lavava um pano branco, então eu soltava os parafusos, limpava a máquina, botava os parafusos, tudo lisadinho em cima da máquina. Antes disso, perguntava tudo para a costureira para tentar chegar na razão do problema. Então, assim, a gente dialogava muito, né, com a operadora. E, Coisa assim, que faz até hoje com o cliente. É verdade. E assim, então a Fórmula 1 sempre me fez buscar o melhor, né, a qualidade, porque Fórmula 1 ou você entrega tudo o melhor, ou você não ganha a corrida. Com certeza. Né? Então, isso foi uma fonte muito grande de inspiração para mim, né? Óbvio que alguma coisa a gente já vem no sangue, né? Por exemplo, a própria questão, por exemplo, dos meus pais me ensinarem a respeitar regras, horários e tal. Disciplina, né? Disciplina, né? Isso também conta muito, né? E a própria Teca, né? Aqui, vamos ser bem cientes aqui, gratos por essa empresa Gratos. que nos ensinou muita coisa boa. Porque Teca foi a uma Teca era escola, muito né? rígida em termos de cumprimento de horários, regras e tal, né? Cobrança, né, de produção e entrega, né? E também foi uma coisa assim bastante legal. E assim, a ideia de trabalhar com ferramentas de qualidade, ponta de chave de fenda, tudo organizadinho, né? A gente fabricava as nossas próprias pastas de ferramenta na Teca, isso depois a gente teve que produzir para outros colegas de trabalho, inclusive. Então, eu penso que essa busca pela qualidade deve ter chamado a atenção do próprio Silvio, né?
Sim. Eu aprendi muito com o Silvio lá, né? A gente trabalhava muitos anos juntos. Depois, na parte de manutenção corretiva, já não era mais preventiva, era corretiva, não, preventiva. contrário. Preventiva, né? Preventiva. Então, a gente reformava a máquina e tal, e naquela época, Silvio, você vai lembrar que lá, naquela época, né, principalmente sair da cabeça do Silvio, né, algumas adaptações de máquinas, que é o caso, por exemplo, da Racing hoje, os aparelhos da Os Racing, aparelhos. pullers e tal, tudo produzido dentro da Teca. Né? Naquela época já tinha essa sacada, então a gente já veio preparado. Então, assim, a minha inspiração maior é realmente a busca de entregar o melhor. Isso quem me ensinou foi, de certa forma, a Fórmula 1. Essa performance, né, de entrega, né? Eu acho que dá para fazer diferente. Ah, que né? legal. Essa maneira de fazer diferente é aquilo, né? Eu botava o paninho branco na mesa, tudo organizadinho, porque quando eu fosse buscar aquele parafuso, não estava jogado no meio da sujeira e tal, estava ali, eu já sabia onde é que estava. E assim foi. E isso a gente... Essa questão, por exemplo, o Silvio citou aí de conversar muito com o cliente, buscar o que ele quer e tal. Eu tenho essa paciência dentro de mim. Nem Sim. todo mundo tem, né? Essa paciência de conversar com o funcionário, né? E buscar a razão do porquê o erro está acontecendo, né? E não achar o culpado, e sim uma maneira de corrigir para que não aconteçam os novos erros, né? Trabalhar na solução, né? Então, isso a gente tem trabalhado muito forte desde o início lá, né? É fácil? Não, não é fácil, mas porque a gente perde muito tempo, na realidade, ou investe muito tempo nisso, em querer buscar a razão daquilo e tal. Às vezes ele poderia ser mais reto, objetivo, pá, vai embora, né? Não, mas não é assim e tal. Esse é o meu ponto de vista, né? Sim, entendo. Não é todo mundo igual assim. Mas essa é uma característica que me diferencia com relação à administração, né? Eu tenho essa paciência, né? O Silvio, ele tem esse, né, esse dom de ser o que é, porque ele é muito prático. Ele sabe administrar muito bem as horas, que todo mundo nasce com 24 horas disponível, Sim. né? Quem ganha mais dinheiro? Aquele que sabe usar as Sabe melhores usar horas. melhor as 24 horas. Né? Entende? Então, ele sabe fazer isso muito bem, né? Administrar o tempo em favor dele. Mas alguém tem que fazer outras coisas também. É, por isso que Então, ele é a muito gente arrojado. faz nosso papel, É né? verdade, é verdade. Célia, Isso teve aí. alguma inspiração? Então, quando era criança, sempre tinha a patroa de uma vizinha que vinha buscar ou trazer ela para a casa dela. Ela vinha de carro. Ela tinha um Passat preto, lindo. E eu olhava assim, eu ficava admirando aquela mulher, porque ela tinha o negócio dela, ela tinha o carro dela, ela dirigia, sabe? Eu admirava aquilo, porque... Aquela independência, né? Aquela independência, porque a mãe não dirigia, a minha tia não dirigia, minhas irmãs eram tudo menor de 18 anos ainda também, então não tinha nenhum comparativo ali, né? Mas as minhas tias, nenhuma delas pegava um carro, sentava, então isso era uma coisa muito masculina, você colocar dinheiro dentro de casa, você levar o seu filho no hospital, você cuidar, levar, buscar, levar para passear. Ter autonomia, né? Era muito o pai, era sempre muito o homem. E isso era, os tios eram assim, os vizinhos eram assim. Então eu olhava aquela mulher, eu achava o máximo aquilo. Cara, um dia eu quero ser assim, sabe? Então assim foi assim uma pessoa que me levou assim a querer alguma coisa além daquilo que ter uma família e depender de tudo de alguém, né? Eu acho que muita coisa, óbvio, mudou, né? Claro. Desde aquela época, mas assim, é uma coisa assim que eu olhava lá de criança, assim, eu acho que eu tinha 7, 8 anos, talvez. Eu vi aquilo e para mim aquilo era o máximo. Então, peguei aquilo assim para mim como eu acho que foi assim uma das minhas inspirações. Tanto é Uma que das minhas primeiras. essa ideia de independência cedo da Célia, e assim como todos eles da paz são, né? Essa gana de empreendedorismo e tal, né? De querer ganhar dinheiro, negócios e tal. A Célia, eu me lembro muito bem que não era muito comum na época, ela já tinha uma moto, né? Não era muito comum para as mulheres da época, mas ela era motoqueira. Nossa, para aquela Com época 16 já com anos. moto, né? Com 16 anos eu andava de moto. Tinha que se virar, né? Trabalhava, morava em Indaial, tinha via Blumenau e tal, comprou a moto. Sim, para estudar eu precisava porque em Indaial não tinha ônibus, então o trajeto era feito de bicicleta. Eu tenho assim uma gratidão enorme por uma prima minha que teve uma época
que para eu estudar, eu dormia à noite na casa dela. Eu saía do colégio e dormia na casa dela, para eu não precisar voltar até o sítio onde o pai e a mãe tinham de bicicleta, que era longe, era perigoso, não tinha nem iluminação na rua. Então, eu dormia na casa dela. Então, nessa fase, o pai me ajudou, comprou a moto, eu paguei para ele, porque eu já trabalhava, né? Com 16 anos eu já estava trabalhando. E paguei a moto para ele. Na primeira oportunidade que teve, a gente trocou a moto, porque aquilo assim era uma coisa que tinha amigas minhas que depois perguntavam assim, como é que tu tinhas coragem de andar naquilo? A gente vê essa trajetória de vocês e faz um paralelo com a realidade que a gente vive hoje. As dificuldades mudaram completamente, né? Sim. O que é difícil hoje é totalmente diferente do que era difícil na época, né? Então, as dificuldades que essa geração nova tá enfrentando é completamente um outro paralelo, né? E falando em dificuldade, senhor Silvio, durante os 36 anos da Silmac, teve alguma dificuldade que o senhor lembra que o senhor enfrentou com o mercado ou alguma situação? O senhor lembra que realmente essa foi uma dificuldade difícil de vencer? Quantas, né? Quantas? 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 É incrível. Quantas crises passamos, quanta desvalorização Das do moedas. cruzeiro, do real, quantas? Meu Deus. Nós passamos pela época do Cruzeiro Cruzeiro, Real, do cruzado. Do Cruzado, Uhum. Cruzeiro Real. Não, Cruzado Real e agora o Real. E agora, não. Aquela fase da URV. Então, isso tudo e ali sem foram tudo falar- assim, Como é que você era vai tudo administrar? crises, aquilo que... Como é que você vai administrar uma empresa que você tem pedido colocado, sei lá, de 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de dólares, os pedidos estão colocados, parte viajando, parte para embarcar e parte para embarcar no mês seguinte, e de repente soma tudo, tem 10 ou mais. Teve época que tinha mais. 3 meses dava 10, 15 milhões de dólares, mercadoria viajando a ser embarcado e um mês depois para embarcar outro lote. Aí você tinha um planejamento financeiro para fechar o câmbio e aí a moeda era desvalorizada em 30%. Como é que paga isso? Quando é que você busca aquele outro 30%? Que é o teu dinheiro que tu tens é real e o dólar subiu 30%. Quantas vezes isso aconteceu? Hoje a gente trabalha loucamente para pagar tudo antecipado antes de tirar a mercadoria do porto, algumas antes de embarcar, justamente para se ter uma crise, não ter dívida em dólar. E aquilo que talvez esteja viajando ou para embarcar seja muito mais fácil de administrar do que... Então, quanto menor não tem dívida, se tem pagamento antecipado, se dá um boom na moeda que ela desvalorizou 30%, que aqui, quando desvaloriza 5%, nem se comenta, mas os grandes problemas acontecem quando dá uma maxi de 20%, 30% em 30 dias e... Então, para isso, sempre é bom estar com as contas em dias. E isso, hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue administrar bem. Isso faz parte isso não só do sucesso, mas também da tranquilidade financeira, até pessoal, para você poder ir para casa e conseguir dormir. Entendeu? Então, a gente passou muitas dificuldades. A última delas foi... Agora há poucos anos, com o governo Dilma, 2014, 2015, e aí depois veio a Covid. Então, sempre tem dificuldades. Pode ver, até 14, 15 foi a pior, talvez a pior fase que a gente passou, porque o mercado simplesmente sumiu, não tinha mais vendas. Está todo mundo quebrado e tinha dívidas, porque o real desvalorizou. Aí veio a pandemia, a gente se assustou muito. A pandemia foi fácil, em comparação com
a crise da Dilma, época da Dilma, marcou muito. Então, é claro que a gente sempre esquece, a gente sempre lembra da última pior. E a última pior foi 2014, 2015. Mas é claro que teve outras similares ou até pior, no decorrer de 36 anos de empresa. Mas eu acho que sobreviver, né, a essas volatilidades e conseguir ter excelentes resultados mesmo depois de tantas dificuldades enfrentadas dentro desse mercado, né, para a gente até faz um pouco da reflexão, né, porque ali na questão da pandemia, por exemplo, teve-se a questão do dólar, e teve-se uma quebra da cadeia logística mundial que acabou fortalecendo o mercado interno, né? A indústria interna foi fortalecida com isso, porque teve que produzir para atender a demanda interna. Com isso, a gente que fornece os equipamentos conseguiu ter um excelente resultado com vendas, né? Só que nesse processo, nós que somos do setor, a gente viu um monte de confecções e indústria têxteis quebrando também, né? Por má gestão, má administração, muitas acabaram quebrando porque não estavam preparados para isso, né? Isso é uma coisa que se questiona muito, né, no ponto de vista de vocês que estão nesse mercado há tanto tempo, né? Quais são, assim, os fatores, né, para que uma empresa, uma indústria têxtil, uma confecção tenha estabilidade, tenha sucesso? Seu Silvio, o que o senhor acha que é os ingredientes aí que precisa ter? Isso é muito relativo. Cada empresa tem o seu nicho de mercado e naquele nicho ela tem que acertar uma veia de negócios para ela explodir. Tanto é que a gente vê muitas empresas no mercado e pode ver isso. Tem empresa, isso é muito variável. Tem empresa indo muito bem, tem empresa se virando, tem empresa quebrando. Mas isso é em qualquer setor, não é só o setor têxtil. Administrar a Silmac ou administrar uma grande empresa têxtil, ou média ou pequena, as dificuldades são as mesmas, entendeu? Então, aquilo que a gente falou no meio dessa conversa aí, tem que ter vendas, E não adianta só vender, né? Tem que ser venda saudável, tem que ser venda com margem de lucro, né? Isso não dá para diferenciar só o setor têxtil. Tudo que a gente falou de área administrativa, de gente, né? Gente, tem que ter um time. Talvez a pessoa que obteve muito sucesso no setor têxtil, ela teve um bom time, ela teve boas ideias, foi competente na área administrativa. Então, não é só o setor têxtil, isso vale para tudo. Qualquer setor, cara, tem que ser competente e tem que ter uma equipe excelente, entendeu? E tem, claro, sempre trabalhar para melhorar, cada vez melhorar mais. A Silmac, ela tem uma sacada diferente, que são alguns profissionais técnicos em cada sua área, né? Isso é muito elogiado pelos clientes, porque são realmente profissionais que entendem daquilo que fazem, né? Eles não são só vendedores, eles vão e ajudam o cliente a produzir mais, né? Isso é uma entrega que a Silmac dá para o cliente e é uma forma de, tipo assim, nós não estamos apenas aqui para vender, nós estamos aqui para te ajudar, né? Isso é uma coisa que está fazendo muita diferença mesmo. Temos excelentes profissionais e a gente está cada vez mais treinando novos profissionais para que a gente possa multiplicar esse esforço, né? E com isso deixar cada vez mais clientes satisfeitos e tal, né? Esse é o nossa busca por essa qualidade maior de entrega, né? A gente está evoluindo muito nisso também, né? Perfeito. A gente vê alguns clientes, após a gente entrar nesse cliente, a gente começar a fazer esse trabalho, no começo é difícil para vender máquinas, equipamento de valor agregado altíssimo, mas prometendo uma solução de muitos problemas dele e principalmente de redução de mão de obra. Põe máquina que vai economizar 5 costureiras, coisa que não tem mais, e com um operador, qualquer pessoa vai lá, opera aquela máquina, economiza 5 funcionários para costureira para ele poder usar onde pode.
Então a gente vai lá com a primeira máquina e bota a máquina, demonstra e vai. E o cara vai com um pouco de custo, acredita e compra. Daqui a pouco ele já vem menos acanhado, pede se não tem mais alguma solução, a gente já bota, já é mais rápido. Aí daqui a pouco a outra máquina ele já compra assim com uma facilidade. Tem isso, tem, não, pode mandar. Aí daqui a pouco o mesmo cliente está implorando. Pai, eu tenho esse problema aqui, eu estou com problema produtivo na parte tal da minha camisa. Ele já vem pedindo. Então, junto com esse pessoal, esses especialistas que nós temos nessas áreas, a gente insiste muito com alguns clientes para ele deixar a gente mostrar que a gente quer ajudar ele. E eles, no início, é difícil de acreditar. Mas com um pouco de esforço a gente consegue vender uma máquina. Aí tu vende uma, abre a porteira. Porque o cara está vendo que tudo que a gente falou é a realidade. E aí ele vai com um pouco menos custo, compra a segunda, e com muita facilidade já compra a terceira. Eu tenho clientes temos clientes aí que estão com automação aí, comprou mais de 20 máquinas, mais de 30 máquinas, mais de 40 máquinas. Automação, máquinas que custam 200, 500, 1 milhão. Por quê? Porque ele realmente vê que a gente entrega o que a gente cobra. Então não é questão de quanto é que custa a máquina. É 1 milhão. Não, mas os nossos especialistas vão dentro da fábrica dele, bota a máquina para funcionar, está aqui. Ó. O seu Silvio falou que a tua qualidade ia aumentar, porque iria ter um padrão, e você iria fazer isso com um operador, e ia te dar uma economia de 5 costureiras para essa operação. Está aqui a entrega da economia de 5 costureiras, está aqui a produtividade e qualidade com as nossas automações. Então a gente tem crescido muito nesse setor aí, e justamente porque temos esse time de especialistas aí no setor. É claro que eu conheço a fundo o Ricardo, Cleia, outros gerentes de loja, mas aquele especialista que vai lá dentro da fábrica dele e vai provar que tudo que nós falamos é a realidade e o cliente fica satisfeito. Isso é muito importante mesmo. Assim como todo negócio, tem empresas que crescem, vamos dizer assim, passo a passo, ou seja, o crescimento é um pouco mais demorado, e tem aqueles empresários um pouco mais audaciosos que arriscam um pouco mais, né? A tendência desses empresários que arriscam um pouco mais, deles quebrarem, é maior do que aqueles que são mais contidos, vamos dizer assim, né? Isso em qualquer setor, e não é diferente no têxtil. Agora, o que a gente percebe é muitas empresas desorganizadas, né? A gente percebe e, cara, às vezes a gente entra numa confecção, mas como é que isso aqui consegue sobreviver? Porque não se acha entrada nem saída, né? E está sobrevivendo. Então imagina se essa empresa fosse organizada na questão de desperdícios, né? Do melhor aproveitamento de tempo, comprar as melhores máquinas, né? Isso, graças a Deus, hoje, a nossa indústria, ela tem que ser mais... para você se dar bem e continuar vivo, você tem que ser mais competitivo, né? Para ser mais competitivo, você tem que comprar equipamentos bons, né? Ser mais competente. Então, você tem que ir em busca de equipamentos melhores, né? E faz com que a gente venda os nossos produtos, né? Porque hoje a eficiência, você ter uma eficiência maior, que seja 3, 5%, é muita coisa, né? É uma vantagem que você tem, uma vantagem competitiva que você tem com relação ao seu competidor. Então, assim, isso tem feito com que os empresários, aqueles mais organizados, que querem realmente crescer, busquem equipamentos novos, né? Eles querem ter uma solução para aquele problema por mais tempo, né? Não comprar uma máquina hoje e daqui a pouco, 5 anos, ter que resolver o mesmo problema, né? Eles querem ter um problema resolvido no mínimo 10 anos, né? E isso faz com que, da importância da Silmac ainda estar no mercado e oferecendo bons equipamentos, né? Com novas tecnologias. Fundamental, né? Fundamental. Eu gostaria de partir aí para o encerramento do nosso bate-papo, do nosso podcast, da nossa troca aqui de conversas sobre esses 36 anos de Silmac, né? Finalizando com uma pergunta, uma única pergunta para vocês três. O que os 36 anos da Silmac significam para você?
Ricardo, quer começar? Bom, os 36 anos para mim significam quase a metade da vida, né? Calma, pessoal, não sou tão velho assim, né? Mas assim, significam muito porque se eu olhar para trás, embora o passado, né? A gente não vive do passado, quem vive do passado é o museu, É o né? museu, já diz a frase. Mas o passado nos ensina muito. Então, assim, quando a gente olha para trás, vê o que era, uma família humilde que eu vim, né? E olhar tudo que eu tenho hoje, cara, eu sou muito feliz, né? Não só financeiramente, mas também como profissionalmente. Porque a gente, queira ou não queira, a gente deixou uma história aí, né? Uma história para ser vista e tal. E a gente percebe nos comentários, pô, Ricardo e tal, tal. Principalmente na questão de seriedade, né? Então, é uma coisa que a gente conseguiu entregar e eu olho isso com bons olhos e fico feliz, entendeu? Sim. De poder ter feito isso. Mas se eu pude ter feito é porque alguém um dia me deu a oportunidade, que foi o E Silvio, foi o Silvio. né? Então, sou grato ao Silvio por estar nesse time ainda hoje, né? E pretendo ficar por mais tempo ainda, né? Mais Acho que eu 36, tenho bastante né? força, vontade. 36 não, né? Não dá, né? O meu planejamento é 65 anos para... Ah, então tá bom. Mas enquanto tiver força, vontade e capacidade intelectual para, né, comandar e tal, né, ainda tocar com, né, gerir a empresa, Não, vou ficar muitos anos aí. estamos firme e forte, mas graças a Deus a gente pode olhar para trás e dizer, cara, sou feliz, né? Perfeito. Até porque, respondendo à sua pergunta, né, onde é que a gente passa o maior tempo da vida? A gente passa juntos, trabalhando, entendeu? Então, a gente tem algumas bases, né, importantes na vida. Então, família e a empresa, porque a gente é um time, a gente vive junto, eu passo mais tempo com eles do que com a família. Se contar horas em contato, né? Pessoal, porque na empresa a gente está todos os dias se vendo, conversando, e com a família a gente chega, almoça junto, ou janta, ou isso, mas a gente não fica 8, 10 horas juntos, né? Direto, a gente ou está dormindo, ou está descansando, Às vezes está um pouco mais afastado, né? Silvio? Um metro, às vezes está talvez. viajando, mas É isso. Célia? Olhar para a história da Silmac, para esses 36 anos, é um motivo de orgulho, né? Muito orgulho e muita gratidão. Porque, assim como o Ricardo, se não fosse o Silvio ter chamado para participar dessa história, seria completamente diferente, né? Então, assim, gratidão por esses anos todos, da gente poder contribuir e crescer juntos. E muito orgulho mesmo de ver o que a Silmac é hoje, né? O que ela se tornou enquanto empresa e toda a questão do que ela representa perante uma sociedade, né? Não a sociedade, mas as pessoas que trabalham ali, as famílias que dependem dela para sobreviver. Então, isso tudo é muito grande. Se for olhar cada detalhe, cada um que depende de alguma coisa da Silmac, a gente atinge muitas famílias, muitas pessoas. Então, temos uma carga bem pesada nas costas, mas é, assim, motivo de muito orgulho da gente poder estar participando de tantas coisas, de tantas famílias, né? E ser referência para muita gente, né? Do pai, outro dia a mulher levou o menino, ela trabalhava 1 ano lá com a gente, levou o menino ali para conhecer a empresa que ela trabalhava. E ele ficou feliz da vida, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que ele olhou aquilo lá, é uma referência para ele, né? Quem sabe um dia ele pode trabalhar lá. Ou quem sabe ele olhando ali, a Silmac seja a inspiração dele. Né? é assim, Então, isso é muito eu grande. sou muito de funcionários e que tem cargo mais importante, falando que o filho, também quer um dia trabalhar na Silmac, porque ele vê o orgulho do pai ali, ou da mãe, né? Mas tá, para finalizar, então, eu gostaria de fazer o meu último comentário aqui. Eu sempre costumo dizer que
para as pessoas, né? Que quando você pode fazer o negócio bem feito, faça. Mas quando você pode fazer o negócio muito bem feito, faça muito bem feito. Isso serve para a Célia, para o Ricardo, para todo o time Silmac, toda a nossa equipe, e serve para os nossos clientes confeccionistas, que quando eles vão fazer um investimento, para que comprar uma máquina que vai produzir menos, que vai durar, em vez de 20 anos, vai durar só 10? Que nesses 10 anos que essa máquina dele, que ele comprou, pagou um pouco menos, vai ficar dentro da empresa, ela vai estar produzindo 5, 10% a menos? Façam conta. Se o payback da máquina que custa um pouco mais e que entrega mais produção e que perdura por 20 anos de uso, ela vai se pagar muito mais rápido, entendeu? Então isso serve para tudo na vida. Se puder fazer as coisas muito bem feitas, eu também venho investindo anos no setor construção civil. Os nossos prédios mais lindos, agora só estou fazendo prédio de brilho, prédio muito bonito. É o prédio que sempre tem um inquilino querendo ele. E a gente sente nas postagens, isso é nítido, a felicidade daquela empresa que alugou um prédio nosso de qualidade prêmio, de beleza, de qualidade do prédio. É nítido, está lá postado. Ele postando da qualidade do prédio dele, da felicidade do cliente. Agora mesmo, acabamos de entregar um prédio, vi vários posts daquele cliente, mostrando da alegria dele, daquele time, dentro daquele empreendimento. Tem um outro que é cliente nosso grande também, a mesma coisa, vive postando da qualidade do prédio internamente. Então, faça muito bem feitas as coisas. A gente consegue, é nítido que em qualquer setor, aquele investimento que o cara fez, ou que vai fazer, ou que a entrega do funcionário, do diretor, sei lá quem, quando ele faz o que ele tem que fazer muito bem feito, o técnico nosso foi lá, fez a montagem do equipamento, deu um treinamento muito bem feito. Aquele cliente, ele manda mensagem agradecendo aquilo, porque o cara viu que com aquele equipamento, com aquele treinamento, ele realmente conseguiu tirar essa produção a mais que a gente sempre promete dos nossos equipamentos, e a gente cansa de receber elogios aí de cliente que está satisfeito com a nossa máquina, que comprou hoje, ou que comprou há 10 anos atrás, ou há 15 anos. A gente visita o cliente, o cara tem prazer em falar bem daquele equipamento, porque ele está feliz. Então, façam sempre tudo muito bem feito, que jamais você vai errar. Perfeito, seu Silvio. Tá Acho bom? que cabe até uma frase que o filósofo Cortella fala muito, que é fazer o seu melhor enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Então, sempre se dedique ao máximo, isso aí. entregue o seu melhor mesmo, né, em qualquer situação. Exatamente. Eu, particularmente, tenho apenas 5 anos de Silmac, mas desde que eu estou lá, para mim, a Silmac não é só reflexo das pessoas que estão lá, mas também do senhor Silvio, que, para mim, é um empreendedor, né, o proprietário de empresa que eu nunca vi igual, porque já é um cara bem sucedido, já chegou ali num nível assim que não precisaria estar mais se dedicando à empresa, mas está lá todo santo dia, ajuda nas vendas, está querendo saber como é que tá, se precisar visita cliente. Então é isso, pessoal, nós estamos aqui partindo para o final desse podcast especial dos 36 anos da Silmac, mas antes de finalizar, eu gostaria de passar um recado muito importante, que agora em fevereiro, no mês de aniversário da Silmac, nós teremos promoções e condições exclusivas muito interessantes, né, de máquinas novas e máquinas de showroom também, né, Ricardo? Vamos ter Grandes descontos. com grandes descontos, grandes oportunidades para você investir e renovar o equipamento, potencializar ainda mais a produção da tua empresa, né? É isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos vocês. É isso. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.